Pessoal, boa tarde. Peço desculpa pelo horário, mas foi um problema, questão de internet, nós não estávamos conseguindo, tá bom? Começar a live aqui por causa dessa questão, tá? Peço a todos que puderem, tá bom? Que enviem mensagens, tá certo? Podem enviar mensagem que eu estou aqui, tá bom? A gente já vai começar a aula, tá? Essa live nós vamos falar sobre alguns artistas do Pernambuco que fazem um trabalho incrível no barro, tá bom? Alguns artistas muito bacana, tá? E hoje nós vamos... Mas antes de qualquer coisa eu peço a vocês que, por favor, compartilhe esse vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, tá bom? E nós vamos ter essa aula. Pretendo enviar essa semana mais um vídeo extra, tá bom? Para todas as turmas. Para quem me assiste, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre mãos que fazem arte. Isso mesmo. É muito interessante quando a gente começa a falar sobre o contexto de arte visual, porque nós nos remetemos a quadros como Picasso, nós nos remetemos a pessoas famosas, né, que nós conhecemos, então isso muitas vezes a gente fica assim, beleza, nós entendemos que a arte é só de pessoas famosas, Picasso, e alguns outros, né, que são grandes, né? Mas nós nos esquecemos que nós vivemos num berço de uma cultura muito forte. O Nordeste é um berço de uma cultura fantástica. A nossa região mesmo, que é a região do Pajeú, para aqueles que não são do Pajeú e estão vendo esse vídeo, o Pajeú é muito grandioso a cultura, principalmente na área da poesia, né? Tanto que a cidade de Itapetim, que é a qual eu moro e graças a Deus trabalho, e que no caso a maioria dos meus alunos também moram, né? É o berço, é chamado de vento imortal da poesia, né? Então, assim, são cidades que são arraigadas nessa cultura de arte. No caso, quando eu falo de arte visual, o pessoal tem uma ideia, só vou ver arte visual se eu for em um museu grande numa capital, um centro cultural de algum banco, um teatro famoso antigo. Isso não é verdade. Nós temos que entender, né, que nosso contexto histórico mostra que a cultura que está nesse local é uma cultura muito forte. É uma cultura muito grande, e não só na parte de literatura, né? Não só na parte de música, na parte de dança, mas na parte também que se diz respeito à arte visual, né? Muita gente nunca teve o conhecimento, porque muita gente pensa assim, eu quero ir para fora, né? Boa tarde, Leandro Fogo. Eu daqui a pouco respondo sua pergunta, tá bom? O que acontece? Nós pensamos o quê? A cabeça da maioria das pessoas pensa assim, eu vou para fora do Brasil para encontrar uma coisa com arte. A verdade é essa. Eu vou para fora do Brasil para encontrar uma coisa antiga. O Brasil tem muita riqueza, e principalmente nosso Nordeste. Nosso Pernambuco é um dos maiores berços de cultura. Nós temos o frevo, né, que surgiu aqui. Nós temos o maracatu que surgiu aqui, né, que é um berço muito grande de cultura. E essa cultura de visual nós temos muito.
O problema é que nós não damos valor ao que nós temos aqui. Essa é a questão. Eu tenho que dar mais valor ao que eu tenho aqui, porque nós temos cultura, nós temos igrejas pintadas do período barroco, nós temos tudo isso no nosso Brasil, né? E nós temos uma cultura muito forte do nosso Nordeste. O problema é que muita gente começou a desvirtuar essa cultura colocando coisas de outros locais. E nós temos que entender que essa cultura, ela deve estar na nossa consciência, que é uma coisa boa, que é uma coisa que faz bem, tanto para a gente, né, quanto para as pessoas que fazem, porque tem pessoas que vivem desse artesanato, né? E nós temos que entender isso. E essas obras que nós vamos falar hoje são basicamente obras que são feitas... Graça, eu não falei Aracatu, e sim Maracatu. Tá bom? Daqui a pouco a gente entra lá no contexto do maracatu. Tá bom? Mas o que a gente vai falar? Nós vamos falar hoje de pessoas que trabalham com barro. Pessoas do nosso Pernambuco que trabalham com barro. Né? Por exemplo... Vou começar a falar para vocês, numa atividade que eu mandei no livro, não cita, né, esse homem, mas ele é uma pessoa que tem um grande nome lá em Caruaru. Eu tive a honra de visitar algumas obras que ele fez, né, ver algumas obras que ele fez, que é o Mestre Vitalino. Né? Você pode ver que quem tem TV... que pega regional, vai pegar de Caruaru, né? Se eu não me engano, é a TV Asa Branca, da emissora Globo. E eles falam direto, Mestre Vitalino, porque sim, ele foi uma pessoa que... essa obra que ele fazia fez com que ele fosse muito conhecido. E essa obra não é de hoje, né? Que se trabalha com barro, fazendo esculturas, fazendo tudo. Mas o jeito que ele trabalha, mostrando o cotidiano da região, sendo que ele veio de família pobre, que ele era filho de lavradores, certo? E Mestre Vitalino, ele não era só músico, como muitos pensam. Mestre Vitalino também, ele era escultor, ceramista, né? O que é ceramista? Aquele escultor que ele faz uma obra no barro e queima esse barro para esse barro virar cerâmica, tá? Então, no caso, tem um museu que ele viveu a vida toda numa casa. Essa casa se tornou um museu, o Museu Mestre Vitalino. Os filhos dele dão prosseguimento a isso, né? Que é maravilhoso. É uma arte da cultura regional e muita gente não vê, qualquer criança faz isso. Não é dessa forma, tá? Então, no caso, Mestre Vitalino, né, ele nasceu em 1909, certo? Lá em Caruaru, né? Ribeira dos Campos, em Caruaru. Depois ele foi morar no Alto do Moura, que é onde ele morreu. Ele viveu durante toda a sua vida. Ele faleceu em 1963. Muito tempo antes de eu mesmo pensar em nascer. Antes de minha mãe pensar em nascer, né? Então, assim, muita gente não conheceu, mas os filhos dele continuaram. E o que ele basicamente fazia? Ele fazia tudo em miniatura, fazia desde casamentos a festas, tudo em esculturas feitas de barro, feita à mão, né? Então, assim, é uma coisa que muita gente, né, não entende como uma arte bonita, bem feita, mas na verdade é uma arte maravilhosa, né? Mestre Vitalino lá, ele é muito, muito conhecido, né, na região de Caruaru. Leandro perguntou: o barro é utilizado para fazer tijolo? Sim, o processo é parecido, Leandro. O processo de se fazer o tijolo é bem parecido. Você faz no barro, né? O barro tem uma mistura de terra, com argila, areia e tal, prensado, e é feito uma queima, geralmente em fornos. A cerâmica é da mesma forma, esse tipo de cerâmica eles fazem no barro e eles queimam.
tem uma forma de se queimar tudo direitinho para que ele não fique rachado, e depois eles vão e pintam, tá? Tem alguns casos que é pintado na queima, antes da queima, mas pode ser antes ou depois. Então o que acontece? Nós vamos falar não só dele, mas nós vamos falar de outros dois, certo? Que são também pessoas de grande... são muito bem vistos nesse meio também, que são da região também ali do Agreste, não, da Mata Agreste, certo? Deixa eu só ver porque deu problema aqui, eu creio que foi a internet. Pronto, então no caso, na atividade que eu mandei para todos os alunos, eu mandei duas imagens. Uma imagem é de um homem vestido paramentado, junto com o seu cavalo todo enfeitado. Isso é uma arte feita. Eu vou ver se consigo mostrar para vocês daqui a pouco. E a outra é de uma banda completa do povo brincando, tal, né? Uma delas é de Manuel Eudócio, e da outra é de Zé Caboclo, dois escultores maravilhosos, né? De Caruaru. Então, olha só, vou ver se dá pra gente ver aqui, tá bom? O livro que eu uso, sempre eu gosto de falar, essa coleção é Janela da Arte, tá bom? O que acontece? São essas duas imagens. Essa primeira imagem, essa imagem aqui, é a imagem de Manuel Eudócio, tá bom? Que tem um homem montado no seu cavalo paramentado, né? E o Bumba Meu Boi do outro lado. E esse daqui é de Zé Caboclo, né? Que ele já faleceu também, 73. E isso é uma festa, tá? Um monte de bonequinho pequenininho que faz uma festa, tá? Por que eu tô mostrando isso? Para que você venha. Eu tô ainda vendo uma forma da gente conseguir transmitir essas imagens como slide aí para vocês. Mas o que acontece, né? Eles dois, eles trabalhavam na cultura pernambucana. E uma das coisas que a cultura pernambucana, tá? É o maracatu, né? Como eu falei aqui, Manuel Eudócio, ele fez uma imagem do Bumba Meu Boi, né? Que é conhecido no Brasil todo com vários nomes diferentes. Mas, no caso, o Bumba Meu Boi, ele também é usado dentro do maracatu também, certo? De uma forma um pouco diferente, mas sim, ele é usado. Mas ele é mais comum na região do Maranhão, tá, pessoal? No norte também ele é usado, no Amazonas, né? Se eu não me engano, no norte é boi bumbá, né? E ele é uma cultura do Nordeste, né? Então ele fez esse modelo de barro na mão, né? Modelar o barro é uma das mais antigas atividades humanas realizada pela maior parte das culturas do mundo. A arte tem dado ao barro as mais diversas formas da imaginação humana e artistas de diferente origem com interesses diversos usam matéria-prima em seus trabalhos até hoje. Então, no caso, muita gente usa para fazer jarros de barro, para fazer esculturas, mas desse tipo de escultura é uma escultura que é daqui, dessa região, né? Então, no caso, é bem arraigada daqui. As artes que eles fazem é bem característica ao dia daqui, né? Eles fazem casamentos em bonecos, casamentos como eram feitos antigamente. Isso é maravilhoso, né? Deixa eu ver. Aqui no texto que eu mandei vai falar sobre
um pouco sobre o maracatu, né? O que é o maracatu? Respondendo a Graça. O maracatu é típico de Pernambuco, com origem em cerimônias da época em que os africanos foram trazidos para o Brasil e escravizados, e recria a coroação de reis e rainhas africanos, os reis do Congo, que também ocorre nas congadas. Tem forte ligação com os ritmos e as religiões de origem africana, mas também com elementos da cultura indígena e portuguesa. Há diferenças nas músicas e no papel dos personagens entre o maracatu nação, realizado na região da capital do Recife, e do maracatu rural, realizado no interior, principalmente na cidade de Nazaré da Mata. Então, no caso, o maracatu recria uma cerimônia africana, tá bom? Oi, Leandro, eu só falei aqui, o Leandro perguntou para eu falar de novo das imagens. É porque assim, ele fez representando o Bumba Meu Boi, tá bom? E o outro fez uma representação do maracatu, Zé Caboclo. Então, no caso, a segunda imagem que eu mostrei, que é essa daqui, ela vai falar sobre o maracatu. É uma festa do maracatu. Ele representa isso com os bonequinhos, tudo lá, né? Já o outro é referenciando o Bumba Meu Boi. Tá aqui, aí vai nome para tudo quanto é canto. O Bumba Meu Boi é uma manifestação que acontece no interior, no Brasil inteiro, perdão. Ganhando nomes e características que variam de lugar para lugar. Bumba Meu Boi no Maranhão, Boi Bumbá em Parintins, no Amazonas, Boi Mamão em Santa Catarina e vários outros nomes. Então, basicamente no Brasil todo tem-se essa cultura que é o quê? Um boi que morreu e ressuscitou, tá? No caso, aí eles festejam quando o boi ele ressuscita, né? Na história, diferentes personagens representam as figuras do europeu, do indígena e do africano. O boi é construído sobre uma armação, dentro dela fica a pessoa que dança e encena como se fosse o boi. Então, no caso, é uma armação. Depois, quando a gente for ver mais na frente, a gente vai ver como é feito isso, né, em outras aulas. Então, ele é feito uma armação, geralmente de madeira por baixo. Faz-se um boi todo de tecido e uma pessoa fica embaixo fazendo o boi. Enquanto isso, tem uma pessoa que ele vai num cavalo feito também de armação de madeira, só que ele entra dentro, as pernas dele é a perna que vai mexer o cavalo, tá bom? E eles ficam mexendo, no caso, o corpo do cavalo. E fazem danças, e é bem interessante. Em Brasília, Goiás também tem. Tem umas coisas no maracatu, como por exemplo a coroação do rei e rainha do maracatu, né? E também tem os caboclos de lança, que são os mais tops, né? São os mais tops mesmo. Que no caso, deixa eu ver aqui rapidinho, se eu acho uma imagem mais nítida. Então, é uma cultura bem regional. E esses caras, eles se inspiram nessas culturas para poder deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Para poder não está abrindo a imagem. Mas enfim, mas deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Essa imagem aqui, ó. Então esses aqui são os caboclos de lança, são símbolos do maracatu, né?
E tem todas umas coisas para ele ser caboclo de lança, a gente vai ver isso em outras manifestações culturais mais à frente. Tá? Então, o que acontece? Esses grandes mestres, que são chamados de mestres, tá bom? Eles se inspiram na cultura popular. Por exemplo, eles vão fazer uma casa, eles fazem as pessoas na casa, eles buscam inspiração no cotidiano, geralmente representando coisas antigas, de pessoas mais pobres, né? De festas que os povos faziam na rua mais antigamente, que hoje é uma coisa que foi até esquecida, que hoje nós lembro de uma festa de rua grande, São João, mas como é que era o São João antigamente, como era o São João hoje? Já cheguei a falar. Nós temos aqui acho que foi pro 7º ano que eu falei, nós temos a ciranda que tinha antigamente, hoje não se tem mais, né? As grandes quadrilhas, hoje as grandes quadrilhas, tem uma aqui, outra lá, mas é muito difícil, né? Então assim, é mais o pessoal querendo ir mesmo para festas grandes, ver cantores de forró grandes, mas sem ver essa regionalidade, né? Essa cultura que as pessoas começaram a perder porque começaram a olhar para fora e não para dentro. Nós olhamos muito para o que acontece nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, esquecendo o que acontece na nossa região, né? Pouquíssimas pessoas agora, é muito raro você ver jovens fazendo poesia, né? A verdade é essa. Jovens fazendo poesia são poucos. Então, pessoal, essa é a questão que eu queria conversar com vocês e falar para vocês. Nós devemos observar a cultura da nossa região. Entender isso é uma coisa que você pode fazer em casa, né? Você pode tentar ser um artista desse jeito, tá bom? Viu? Agora eu vou responder a um comentário que quem perguntou foi Marcele, né? Para quem não tem Facebook, Marcele, daqui a pouco estará disponível no YouTube, tá bom? Mas por enquanto a gente vai estar fazendo a live aqui, tá bom? Eduardo, não é do 7º ano não, esse aqui é do 6º ano, tá bom? Então, pessoal, hoje é isso. Tem alguém que tem alguma dúvida ainda, que restou alguma dúvida? Tem alguém que tem alguma dúvida? Pode mandar aí no próprio vídeo, um comentário que eu tiro a dúvida, tá bom? Enquanto isso, falar para vocês que tomem cuidado ao sair de casa, se necessário, use máscara, se necessário sair também, tem que levar álcool em gel, lavar sempre as mãos, evitar colocar a mão no nariz, olho. Como tem muita gente que coloca a máscara e fica arretando a máscara. A máscara se pega nos elásticos aqui. Eu ajeito aqui no elástico. Se eu ajeitei, né, no elástico aqui atrás, porque eu evito contato com os olhos, tá bom? E sempre antes de mexer no rosto, eu tenho que lavar a mão, passar um álcool, tá bom? Se eu lavar a mão com detergente, já está de bom tamanho. Fazendo uma limpeza bem feita, está de bom tamanho, tá bom? Já, acabando aqui, vou dar uma pausazinha de 5 minutos e a gente começa lá, tá? Eduardo perguntou que hora você ia começar, tá bom? Então, pessoal, isso é só isso. Muito obrigado. Mande comentários, sugestões, tá bom? Nós vamos fazer alguns projetos e eu espero que dê tudo certo, tá bom? Então, valeu, obrigado e tchau!